Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Miriam, sou professora de língua portuguesa e hoje vim contribuir um pouquinho para os estudos de vocês para o concurso, falando sobre classe de palavras, ok? Então nós vamos começar nossos estudos de gramática por esse assunto que é já conhecido de todos, porém que nem sempre ficou tão claro assim enquanto vocês estavam nos anos regulares aí do ensino fundamental e médio, né? As classes de palavras sempre são pedidos nos concursos, embora não recentemente, nos últimos 10 anos, não tenham sido feitas perguntas específicas sobre se a palavra é um substantivo, a preocupação das empresas de concurso, de quem? Dos professores que organizam as provas, não é saber se você sabe identificar, mas mais importante é saber se você sabe a função dessas palavras. Isso fiz análise de várias provas de concursos de prefeituras e do estado, e eu observei isso. Não existe mais a pergunta se a palavra é um substantivo ou é um adjetivo, né? Aparece de vez em quando ali ou aqui, mas a maioria pergunta se você sabe a função dessas palavras. Então é importante revisar para vocês terem isso em mente e depois, se aparecer uma pergunta, vocês estão mais seguros para responder, né? Mesmo que não seja exatamente da maneira como vocês imaginaram. Depois eu vou mostrar umas questões para vocês entenderem do que eu estou falando. Então vamos lá. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Então, o que significa isso? Que todas as palavras que nós usamos na nossa comunicação, escrita, falada, essas palavras pertencem necessariamente a uma dessas 10 classes, tá bom? São 6 variáveis, 4 invariáveis. Nós vamos começar estudando as variáveis, porque elas são as que têm mais detalhes, mais regras, porque tem a variação de gênero, a variação de número, a flexão de voz, de tempo, de modo. Então, nós temos aí uma série de coisinhas para estudar e, portanto, precisamos de começar a nos debruçar sobre as variáveis que são mais complexas, tá bem? Então, as variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo e numeral. E as invariáveis são preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Nós vamos começar nossa aula de hoje com as 3 primeiras, substantivo, adjetivo e artigo. O substantivo é aquela palavra que serve para nomear tudo que existe. Todos os nomes são substantivos. Sejam nomes próprios, nomes de sentimentos, de sensações, de coisas, de objetos, de animais, tudo que vocês imaginarem que existe no mundo real ou no mundo imaginário, no mundo ficcional, tem nome, é substantivo. Então, eu sempre dou o exemplo sei lá, um personagem folclórico. Pega lá o Saci. A gente sabe que não existe o Saci, mas ele tem nome, é Saci. E eu sei, ele tem forma. Se eu tiver que desenhar o Saci, eu desenho. Então, independente de existir ou não, ele tendo nome é um substantivo, ok? Inclusive as sensações e os sentimentos, né? Então, eu brinco com os meus alunos que, assim, a sua barriga roncou, é o quê? Fome. É uma sensação inconfundível. Você vai dar nome para ela e o nome vai ser fome, né? Então, se tem nome, é substantivo, ok? Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos, então, aleatórios, para vocês perceberem que os nomes são os mais variados, né? Caderno, aula, fé, tristeza, sereia, laranja, paciência, casa, Maria, Miriam, né? Os nomes de vocês que estão assistindo, tudo isso é substantivo. Agora, é claro que os alunos dizem sempre para mim assim: professora, você falando é fácil, mas na hora que a gente vai para o texto, não é tão fácil assim identificar. Eu fico confusa, confundo com outras palavras. Então, eu trouxe aqui uma dica para vocês não se confundirem mais, tá bom? Um substantivo, antes de ser uma palavra que dá nome a todos os seres e tudo que existe, é uma palavra que aceita antes dela determinantes e dá sentido, tá bom? Então, por exemplo, a tristeza. Apareceu a palavra tristeza aqui no texto e eu fiquei confusa. Não sei se é substantivo ou não. Especialmente os abstratos, eles dão muito trabalho pra gente. Então, o que você vai pensar? Vou colocar um determinante na frente, vamos ver se
dá sentido, né? Eu costumo colocar um determinante na frente e formar uma frase para ver se deu sentido. Então, por exemplo, minha tristeza é profunda. Olha só, deu totalmente sentido essa frase. Minha tristeza, tá combinando, deu sentido. Então, tristeza é um substantivo. A palavra tempo, este tempo, o tempo, meu tempo, deu sentido. Meu tem uma música, né, que diz meu tempo é hoje. Olha só, meu tempo, deu sentido, substantivo tempo. Caminhos, os caminhos, nossos caminhos se cruzaram recentemente. Olha só, deu sentido, caminhos é substantivo. A palavra amor, esse sentimento, todos os sentimentos são substantivos, mas vai que você esquece disso, você coloca um determinante na frente. Este amor, aquele amor, meu amor, nosso amor é lindo, né? Nosso amor, então, deu sentido, substantivo. Esse é o truque básico para você nunca mais confundir substantivo na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Agora, aqui complica um pouquinho porque a gente tem que lembrar das classificações, né? Alguns, eles vão se classificar de várias maneiras. Então, eu vou falar com vocês aqui de 2 em 2, tá? Porque são dois que se relacionam. Então, a gente nunca fala de uma classificação apenas. A gente sempre fala de 2 em 2 porque são classificações que andam assim em pares, tá bem? Então, vamos lá. Os substantivos podem ser comuns, que são aqueles que designam genericamente outros de uma mesma espécie ou categoria. Em geral, aos substantivos comuns podem estar atrelados nomes próprios. Por exemplo, o substantivo cidade é um substantivo comum que designa uma série de nomes próprios, uma categoria. Então, por exemplo, se eu falo cidade, imediatamente a gente pensa em nomes de cidades, Suzano, São Paulo, Guarulhos, etc. Porém, o substantivo comum também pode estar atrelado a seres que não são nomes próprios. Por exemplo, o substantivo animal é um substantivo comum, porque ele representa genericamente toda uma categoria de seres que existem. Se eu falo animal, imediatamente na nossa cabeça vem um animal, né? Um elefante, um leão, um cachorro, um gato, certo? Então, animal é um substantivo comum, porque designa uma série de uma categoria, né, de vários nomes aí de animais. Outro substantivo comum é mulher. Toda vez que eu falo em mulher, a gente pensa num nome, né, de mulher diferente. Então, Maria, Joana, Cida, Miriam, o seu nome, né, de quem está assistindo aí. Se você se encaixa nessa categoria mulher, você vai perceber que mulher é o substantivo comum que designa uma série de outros próprios, tá bom? O que nos leva à próxima classificação, que é os substantivos, que são substantivos próprios. Os substantivos próprios nomeiam pessoas, estados, cidades, países, continentes, o nome da nossa rua, o nome do nosso bairro, dos rios, dos oceanos, enfim, todos aqueles nomes que a gente deve escrever com letra maiúscula, né? São os próprios. Maria, Suzano, São Paulo, Brasil, América do Sul, etc. Certo? Uma outra maneira de classificar os substantivos é identificar se eles são simples, quer dizer, formados por uma única palavra, como roupa, peixe, árvore, flor, etc., ou se eles são compostos, que significa que eles foram formados por duas ou mais palavras. Então, por exemplo, guarda-roupa, peixe-espada, beija-flor e etc. Tá certo? Então, sempre que eu tiver um substantivo composto, ele vai ser formado por duas ou mais palavras. Os substantivos concretos também são aqueles que têm outra maneira de classificar os substantivos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um substantivo pode ser comum, simples e concreto, tá? São maneiras diferentes. Então, a gente classifica o mesmo substantivo, eu posso dizer, animal é um substantivo comum, ele também é um substantivo simples, porque ele só tem uma palavra, e ao mesmo tempo ele é um substantivo que pode ser concreto ou abstrato. Então, é a partir daí que é essa confusão que muita gente faz. Quando classifica os substantivos, parece que de um modo só, mas a gente tem que entender que uma mesma palavra pode ser comum e simples, pode ser próprio e composto, certo? Então, se eu tenho o nome próprio Vitor, por exemplo, existe Vitor Hugo, que é um nome composto,
Então, a gente precisa pensar que são formas de classificar diferentes, ok? Além de comuns e próprios, simples e compostos, os substantivos podem ser também concretos e abstratos. Então, concretos são aqueles que têm forma definida. Eu costumo dizer para meus alunos que é concreto tudo aquilo que você consegue desenhar. Eu não estou falando da habilidade de desenhar, mas estou falando que ele tem uma forma. Se eu tentar desenhar, eu vou conseguir. Então, ele é concreto. Não é porque você pode tocar que ele é concreto. O concreto significa que tem forma definida. Eu não posso tocar numa sereia porque elas não existem, mas eu posso desenhar uma sereia, portanto, é concreto, certo? Abstratos são aqueles que não têm uma forma definida, portanto eu não consigo desenhar. Então são as sensações, os sentimentos, palavras de cunho filosófico, né, definições filosóficas. Então, por exemplo, democracia é um sobrenome, é um sobrenome. Desculpe. Democracia é um nome, é um substantivo, porém ela não tem. Eu não consigo desenhar a democracia, é um conceito filosófico, certo? Então, eu sei que é o nome de um sistema político de governo, mas ela não tem uma forma definida. Então, eu digo que é um substantivo abstrato por isso, ok? Então, eu brinco assim com os meus alunos, ó, eu não consigo desenhar o amor, eu consigo desenhar o coração, certo? Coração é um órgão, eu consigo desenhar. Até o coraçãozinho mesmo que a gente costuma fazer, que não tem nada a ver com o nosso órgão que está dentro da caixa torácica. Mas eu não consigo desenhar o amor, porque o amor é um sentimento que não tem um formato, não tem uma forma. Nem a fome, nem a raiva, nem a tristeza. E assim como os conceitos filosóficos também, alguns conceitos que são abstratos, porque não têm uma forma definida, ok? Mas nomeiam sistemas políticos, nomeiam ideologias, nomeiam. Ah, são definições, então a gente precisa sempre lembrar disso. Eu sei que isso às vezes gera um pouco de confusão, mas é só para a gente retomar esses conceitos, tá bom? Outra maneira de a gente classificar os substantivos é dizer que eles podem ser primitivos, derivados ou coletivos. Os primitivos são aqueles que dão origem a outros substantivos, ou seja, eles surgiram assim na língua e a partir deles se formaram novos substantivos que são os derivados. Então, os exemplos clássicos são pedra, casa, livro. Por quê? Porque a partir desses eu consegui formar substantivos derivados, né? A partir da nossa necessidade como sociedade, a gente vai formando novas palavras a partir daquelas que já existem. Então, por exemplo, a partir de pedra, que é uma palavra primitiva, eu consegui formar algumas derivadas. Pedreira, pedreiro, apedrejar, certo? Pedrada. Casa, eu consigo fazer casebre, casarão. De livro, eu consigo fazer livraria, livreiro. Então, nós temos aí essa relação entre a palavra que surgiu primeiro na língua é a primitiva, e a derivada é aquela que veio depois, a partir do mesmo radical, só que derivada é uma nova palavra. E os famosos, né? E como esquecer deles, os famosos substantivos coletivos, que são aqueles que a gente vai usar sempre no singular para indicar um grupo de coisas. Então, não confundir substantivo coletivo com substantivo comum. Substantivo comum você vai usar no plural, você pode dizer mulheres, animais, cidades. O substantivo coletivo você não pode usar no plural, você vai usar sempre no singular. Embora que eu tenha observado muito que as pessoas não dão conta mais de dizer substantivo coletivo. Eu sempre vejo as pessoas ouço as pessoas dizendo bando de pássaros, cardume de peixes, resma de papel. Então, quer dizer, se é para você dizer isso, então você não deve usar o coletivo, né? Porque é redundante dizer bando de pássaros. Se é um bando, já é de pássaros. Se é um cardume, já é de peixes, né? É como você dizer elo de ligação. Se é um elo, já é de ligação. Mas as pessoas meio que se perderam um pouquinho o hábito dos coletivos. Até porque, é verdade, seja dita, ninguém solicita mais coletivo em lugar nenhum, em prova de concurso nenhuma. Então, eu acredito também que essa questão de não solicitar acaba que vai deixando caindo em desuso, né?
a história dos coletivos. Então, como a gente vai pensar agora um pouquinho na flexão. Os substantivos, então, vão se flexionar, vão variar em gênero, número e grau. Então, gênero, toda vez que eu falar em gênero, masculino e feminino. Sempre que eu falar em número, singular, plural. E sempre que eu falar em grau, diminutivo de substantivo, grau, diminutivo e aumentativo, tá bom? Porque nos adjetivos a coisa muda de figura. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre essas questões. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Se eles forem biformes, são aqueles que têm uma palavra para cada gênero. Menino, menina, homem, mulher, boi, vaca, gato, gata, médico, médica, ok? Então, tá tudo bem, esses são os mais fáceis, né? Porque são aqueles que têm uma palavra para cada gênero. Agora, os uniformes, eles trazem um pouquinho de dificuldade, às vezes que a gente tem que relembrar alguns conceitos, né? Os uniformes são 3 tipos, os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de 2. Então, os epicenos são aqueles que eu vou usar somente para os animais. Nem todos os animais vão ser biformes, os substantivos não vão ser sempre biformes. Então, nós temos lá boi, vaca, gato, gata, cachorro, cadela ou cachorra, bode, cabra, mas nem todos são assim. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, baleia. Não existe baleio, né? Então, é a baleia fêmea, a baleia macho. O mesmo vai acontecer com cobra, né? A cobra fêmea, a cobra macho. E jacaré, o jacaré fêmea, o jacaré macho. Não existe a jacaré nem o cobro. Então, a gente não vai conseguir fazer feminino feminino e masculinos exatos com os bichos, né? Com alguns bichos. Então, esses aí são os epicenos. O outro tipo que acontece bastante são os sobrecomuns. São aqueles que se referem a pessoas sem gênero definido. Então, a criança, quando eu digo a criança, é uma criança, independe de ser menino, menina, não importa. A criança é somente para designar o ser, né, que está na idade de ser criança. A testemunha. Então, não existe, assim como não existe o criança, né, também não existe o testemunha. A testemunha é sempre a testemunha, independente do gênero. Não importa se é homem, se é mulher, se é uma criança, é uma testemunha de alguma coisa. A mesma coisa acontece com o cônjuge. O cônjuge, independente de ser marido ou mulher, é o cônjuge. Então, sobrecomum é quando a palavra é usada independentemente do gênero a que se refere. Tá bem? E nós temos o terceiro tipo de uniforme, que é o comum de 2 gêneros, que significa o seguinte: eu tenho uma mesma palavra e, nesse caso, eu vou adequar de acordo com o gênero. Então, se eu tenho uma colega, mas eu também posso ter um colega. A estudante, mas também pode ser o estudante. A profissional pode ser o profissional. A dentista pode ser o dentista. Então, nesse caso, eu posso variar de acordo com o gênero da pessoa a quem eu me refiro. Tudo bem? Contrário do sobrecomum, que não varia. Tranquilo, né? Por enquanto? Espero que sim. Os substantivos também vão se flexionar em número. Então, a gente vai pensar o seguinte: quando a gente fala de número, está falando de singular e plural, né? Então, quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, se eu estiver me referindo a um nome. Então, mão, caderno, casa, amor, etc. E pode estar no plural quando há mais de um envolvido. Então, uma mão, 2 mãos, um caderno, 2 cadernos, 10 cadernos, uma casa, 20 casas, um amor, vários amores, etc. Tá certo? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns plurais que dão trabalho para nós. Então, vejam aí os exemplos. As palavras terminadas com ão ou com ãe, elas dão trabalho para a gente em termos de plural. Vejam lá no exemplo, ó, o plural de mãe é mães. O plural de pão, que é diferente de mãe, é pães. Então, ele faz um plural parecido com o plural de mãe, né? Aliás, parecido não, idêntico ao plural de mãe. E no singular são palavras diferentes, né? Mãe e pão. Mas o plural dos dois acaba ficando igual. Cidadão, cidadãos.
corrimão, corrimãos, questão, questões, capitão, capitães. Agora veja a palavra ancião. Tem 3 formas corretas. Pode ser anciãos, pode ser anciães e pode ser anciãos. Então, as palavras terminadas em ão, elas precisam de um estudo mais aprofundado. Então, se alguém tiver dificuldade com isso, dê uma estudadinha, né? A leitura ajuda muito. Se vocês estiverem lendo bastante, acho que a leitura por si já vai ajudar vocês a resolverem essa questão aí. Os substantivos também podem se flexionar em grau. Então, quanto ao grau, os substantivos podem estar no diminutivo ou no aumentativo. Então, quando você acrescenta sufixos como inho, inha, você tem diminutivo. Então, casa, casinha, homem, homenzinho, homúnculo também pode ser um diminutivo de homem, né? E esse é diferente, não é prefixo, não é sufixo, aí é uma outra palavra. Cabeça, cabecinha, tá certo? E no aumentativo a gente vai colocar ão, ona, mas também pode ser um pouquinho diferente, como é o caso de cabeçorra, né? Homem, zarrão, homem, homenzarrão, casa, casarão, cabeça pode ser cabeção no popular, mas na norma padrão existe o aumentativo cabeçorra, que é uma cabeça grande, tá? Isso pelo acréscimo de sufixos, né, gente? Que é aquele pedacinho no final da palavra. Também existe uma outra maneira de a gente indicar o tamanho dos substantivos, né? Se o grau aumentativo ou diminutivo, que é por meio da palavra grande e pequeno, né? Então eu posso dizer homem grande, homem pequeno, casa grande, casa pequena, cabeça grande, cabeça pequena, pé grande, pé pequeno. Então, independente da gente dizer, posso usar das duas maneiras, tá bom? Da maneira sintética, que é por meio de sufixos, ou da maneira analítica, que é por meio de colocar palavras grande ou pequeno, tá bom? Muito bem, aqui eu trouxe para vocês, para finalizar essa parte dos substantivos, algumas questões de concurso que acontecem, como que tem aparecido essas questões de classe de palavra nos concursos, tá? Como eu disse a vocês, as pessoas não pedem mais assim, o que é um substantivo? Defina o substantivo. Isso não existe mais há muitos anos já. Mas acontecem ainda questões que deixam a gente um pouquinho assim pensativa, né? Será que eu vou acertar isso, meu Deus? Então, olha só essa questão. Quanto à classificação das palavras sublinhadas, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui você tem que fazer uma série de raciocínios, né? Primeiro, ler as palavras, as frases, identificar essas palavras, numerar para depois marcar a alternativa. Então, você vai dizer assim para mim, mas eu não lembro mais o que é adjetivo e advérbio. Substantivo, você está dando essa aula aí. Como é que eu vou saber disso, né? Então, até lá, eu espero que a gente veja tudo adjetivo e advérbio também. Mas, a princípio, a gente vai lembrar do seguinte, olha. Primeira coisa, apenas decorrente e diferente. Você vai fazer o truque que eu ensinei. Coloca um determinante antes. Você vai perceber que não dá certo. Em nenhum deles não combina nada dizer este apenas, meu apenas, ou apenas este decorrente, meu decorrente. Não, este diferente, o diferente, meu diferente, não tem sentido. Então, eu vou dizer a vocês, já de cara, que substantivo aqui não tem. A gente tem advérbio e tem adjetivo, ok? Mas mesmo assim eu não sei qual que é o advérbio e o adjetivo, me confundo, então tá bom. Vamos ver quais dessas palavras vão para o plural. Por exemplo, existe plural de apenas? Faz diferença eu dizer eu sou apenas um rapaz latino-americano, que é um trechinho da música do Belchior, né? Ou eu dizer nós somos apenas rapazes latino-americanos ou moças latino-americanas? Faz diferença no apenas? Ele mudou? Alterou? Se não alterou, ele é um advérbio, porque os adjetivos também se flexionam em gênero e número, ok? Então, eu já sei que a primeira opção é 2, é advérbio. Eu só tenho, então, 3 alternativas. Na verdade, eu só tenho uma alternativa, porque se eu já eliminei o 3, a B e a C não podem ser. Ok? Então, quando a gente está fazendo concurso, a gente tem que ficar atento a isso. Muitas vezes eu não sei a definição de tudo, porém, eu vou por dedução. Porque se eu já sei que o 3 eu eliminei,
e que o primeiro é 2, o único que me resta é a alternativa E. Não tem outra alternativa possível aqui, tá certo? Então, o primeiro é advérbio e os outros dois são adjetivos, mesmo que você não se lembre das definições. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar. Então, tá vendo a importância de você conhecer os substantivos? De você saber o truque para identificar? A partir desse momento, você já consegue tirar da sua frente um problema. Vamos ver a segunda questão. Na segunda questão, diz assim: vítimas de estupro sentem vergonha, culpa e medo de reconhecer seu algoz. Na maioria das vezes, ele é um conhecido. Do tratamento que vão receber e dos constrangimentos pelos quais passarão. Especialistas acreditam que apenas 10% das vítimas vençam tudo isso e denunciem a polícia. Em 2014, foram registrados 48 mil casos de estupro no país, 6,7 menos que no ano anterior, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, os dados alarmantes aí sobre estupro, né, antigos de 2014, mas ainda assim alarmantes. E aí a pergunta é a seguinte, ele fala do substantivo algoz. Olha só, algoz é um substantivo sobrecomum e ele já te dá a definição aqui que ajuda bastante, né? Pois não apresenta diferenças sintáticas ou morfológicas para designar masculino ou feminino. Então não existe feminino de algoz. Ou algoz, você vai usar sempre assim, ou algoz. Seja uma mulher, seja um homem que tenha sido seu algoz, o algoz é sempre o algoz, ok? Assinale a alternativa que apresenta unicamente substantivos sobrecomuns. Então, aqui você tem que fazer esse raciocínio. Qual é a alternativa em que as três palavras não aceitam outro artigo na frente? Eles não vão flexionar. É sempre a testemunha, o monstro, a criatura. O indivíduo. É sempre o indivíduo, não existe a indivíduo. Mas, por exemplo, intérprete. Existe o intérprete e a intérprete. Jurista. Existe o jurista e a jurista. A doente e o doente. O artista e a artista. Já a vítima é sempre a vítima. Pode ser homem ou mulher, é sempre a vítima. Então, a cada alternativa dessa traz um sobrecomum pelo menos. E uma delas, as três são sobrecomuns. Então, quando a gente vai eliminando, né, tendo a definição muito clara na nossa mente, a gente consegue eliminar e chegar à conclusão de que a única alternativa correta é a alternativa A. A testemunha, o monstro e a criatura são as únicas três palavras aqui que são sobrecomuns. Elas independem de gênero, elas não vão se modificar. Eu vou usar sempre assim. E a última questão, ela tem a ver com o adjetivo, na verdade. Mas para você identificar um adjetivo, também é importante que você entenda que o adjetivo sempre acompanha o substantivo, certo? O adjetivo, bom, não vou dizer nem sempre, porque às vezes o adjetivo está qualificando o sujeito, então às vezes eles estão meio distantes. Mas em geral, dá para dizer que os adjetivos, eles acompanham os substantivos. A gente consegue identificar um adjetivo se eu identificar o substantivo, certo? Então, temos aí uma tirinha. Vocês sabem que em concurso o povo usa e abusa de tirinhas, né? Então, é importante ler tirinhas e entender o funcionamento delas. E, às vezes, a tirinha é só um pretexto, como é esse caso aí, para tirar uma questão gramatical, tá? Então, o Chico Bento fala lá para a mãe: mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Aí a mãe fala: uai, por que, Chico? Porque caso a história é grande, eu acabo dormindo na metade e fico sem saber o final, né? Aí a mãe faz essa cara de, meu Deus, é justamente esse o objetivo da história, né? Que você durma. Muito bem, e aí a pergunta é, em qual das frases da tirinha a palavra em destaque é um adjetivo? Então, tá vendo? Apareceu essa pergunta num concurso. Não é comum, mas pode acontecer. E aí grifaram aí uma série de palavras e a gente vai perceber que Chico é impossível ser adjetivo, né? Bem também não, porque bem é um advérbio, não flexiona. Bem é sempre bem. Uma história bem curtinha, duas histórias bem curtinhas, certo? Faça esse teste aí para descobrir se a palavra vai pro plural ou não, se você tiver dúvida. Fico sem saber o final. Final, a gente sabe que é final, não é ou final, este final,
o final da novela, então é substantivo, não é adjetivo, né? Então a única que nos restou aí foi a alternativa D, certo? Então a alternativa D é aquela que mostra a palavra grande ao lado de história, né? Porque casa história grande, grande aqui está qualificando história, tá certo? Então, com essa tirinha, a gente dá início ao nosso próximo assunto, que é o adjetivo, tá bom? Então, a segunda classe de palavra que nós vamos estudar hoje é o adjetivo. Então, o que são os adjetivos, né? Para que eles servem? Os adjetivos são aquelas palavras que vão qualificar ou caracterizar os substantivos, modificar os substantivos. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje gravando para vocês com essa blusa verde. Então, verde é um adjetivo da blusa, porque existem milhões de blusas. Verde é o que vai qualificar, o que vai modificar o substantivo blusa. Então, a gente vai perceber que os adjetivos acompanham os substantivos e concordam com eles, dando uma característica, dando uma qualidade, né, entre aspas, que pode ser um defeito também, e modificando esse substantivo, né, dando uma especificação para ele. Então, coloquei aqui alguns exemplos. O caderno é um substantivo, ele pode ser novo, velho, usado, né? Então, a gente tem aqui caderno novo. Novo tá qualificando essa palavra caderno, tá dando uma característica. Aula importante, fé inabalável, céu azul, tristeza profunda, sereia linda, laranja madura, casa limpa, etc. Então, a gente percebe aqui que as palavras, os adjetivos vão combinar com o substantivo. Se está no singular, vai para o singular. Se está no feminino, vai para o feminino. Se está no masculino, vai para o masculino. E tem aquelas que não mudam, né? Importante e azul, por exemplo, tanto faz aula importante, como homem importante, como coisa importante. Importante é um adjetivo que a gente diz que ele é uniforme, né? Ele não independe do gênero do substantivo. As cores também, azul, verde, amarelo, né? Amarelo varia, mas azul e verde, por exemplo, não variam. O céu é azul, a bola pode ser azul, e azul é uma palavra para qualquer substantivo de qualquer gênero, tá certo? Mas observem lá em caderno novo, né? Observem tristeza profunda, observem sereia linda, laranja madura, casa limpa, todos eles estão combinando em gênero com o substantivo, tá? Agora, digamos que você me diga a mesma coisa que você disse sobre substantivos. Ah, professora, você falando assim é fácil, mas quando chega no texto eu me perco. Fico sem saber qual que é substantivo e qual que é adjetivo. Então, vou novamente ensinar um truque para vocês. Toda vez que eu quiser saber se a palavra é um adjetivo, eu ponho a palavrinha tão antes dela. Então, tristeza profunda. Será que tristeza é adjetivo ou é profunda que é adjetivo? Não sei. Eu vou colocar a palavra tão. Tão tristeza não tem sentido nenhum, mas tristeza tão profunda tem todo sentido. Concordam? Então, tão profunda. Caderno novo, um caderno tão novo. Casa limpa, nossa, mas uma casa tão limpa. Aula importante. Ixi, mas essa aula é tão importante. A fé o fulano tem uma fé inabalável, mas a fé dele é tão inabalável. A laranja é madura. Nossa, mas essa laranja tá tão madura. Essa palavra tão, ela vai demonstrar para nós que a palavra que está em seguida é adjetivo, se der sentido. Tá bem? Então aí mais um truque para vocês aprenderem o que é adjetivo e não se perderem mais. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre flexão. Então os adjetivos, assim como os substantivos, se flexionam em gênero, masculino e feminino, número, singular, plural. Ok? Mas quando a gente fala de grau, os substantivos se flexionavam em diminutivo e aumentativo. Os adjetivos são um pouquinho diferentes. Eles vão se flexionar em grau comparativo e grau superlativo. Os adjetivos podem se flexionar em gênero de duas maneiras diferentes, tá? Então, se eles forem biformes, nós teremos lá masculino e feminino.
Então, por exemplo, um professor dedicado, temos tudo no masculino, certo? Se eu passar para o feminino, uma professora dedicada. Então, a palavra dedicado varia em gênero e vira dedicada, então é biforme. É como nos substantivos, que tem homem, mulher, menino, menina, professor, professora. Aqui nos adjetivos também a gente vai ter os adjetivos biformes. E os uniformes são aqueles que eu já falei para vocês agora na abertura da explicação de adjetivos. São aqueles que não vão variar de acordo com o gênero. Então, competente, frágil, ruim, insensível ou sensível, tanto faz o gênero do substantivo. Então, se é homem, pode ser homem frágil, mulher frágil, criança frágil, estrutura frágil, tá certo? A palavra frágil não vai modificar quanto ao gênero, tá bom? Livro ruim, peça ruim, dia ruim, mulher competente, homem competente, tá? Então, essas palavras não vão variar quanto ao gênero, não deixam de ser adjetivos, ok? Então, coloca a palavrinha tão na frente. Um professor tão dedicado, uma professora tão dedicada, um homem tão frágil, uma mulher tão frágil, um livro tão ruim, uma peça tão ruim, uma mulher tão competente, um homem tão competente. A gente já percebe que a palavra que está na frente do tão é adjetivo, ok? Então, não se esqueçam do truque para que vocês não se confundam mais, se caso você se confundir. Agora, quanto ao número, os adjetivos vão se flexionar em singular e plural. E até aí é tranquilo, né? Porque a gente vai pensar assim, vai se flexionar de acordo com o substantivo que ele acompanha. Então, os substantivos, eles vão se flexionar de acordo com o substantivo a que ele se refere. Aluno estudioso, alunos estudiosos. Prova difícil, provas difíceis. Então, vocês vão perceber que não há dificuldade aqui, né? O substantivo está no singular, o adjetivo está no singular. O substantivo foi para o plural, o adjetivo também foi. A dificuldade um pouquinho vem nos compostos. Os adjetivos compostos, eles têm uma maneira diferente de se flexionar. Então, quando eu tenho adjetivos, por exemplo, formados por dois adjetivos, os adjetivos compostos, né, formados por dois adjetivos, a gente tem que lembrar que somente o segundo vai para o plural. Então, se eu tiver lá meninos, que é o substantivo, luso-brasileiros, eu tenho dois adjetivos pátrios aí, né? Luso, que é português, e brasileiro. Então, um menino luso-brasileiro, dois meninos luso-brasileiros. Um lenço rosa claro, dois lenços rosa claros, né? Porque eu tenho dois adjetivos. Um olho castanho claro, dois olhos castanho claros, ok? Então, essa aqui é uma coisa que dá um pouquinho de nó na cabeça. A segunda regra é que, se for formado por um adjetivo e um substantivo, aí eles são invariáveis, não vão para o plural. Então, se eu disser olho verde mar ou olhos verde mar vai ficar do mesmo jeito, tá? Porque os dois, o primeiro nome é um adjetivo, mas o segundo é um substantivo. Camisas amarelo canário, camisa amarelo canário. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. Então, esse é um detalhe que a gente precisa prestar bem atenção para não se confundir aí. Um detalhe, gente, é que os adjetivos que não têm hífen, aí ele vai fazer o plural normal, como se fosse um adjetivo simples, tá bom? Alguns adjetivos compostos, eles são compostos por duas palavras, mas eles não levam hífen. Então, nesse caso, eles fazem o plural como se fosse uma palavra só, normal, como se faz no adjetivo simples, tá bom? Então, raio ultravioleta, raios ultravioletas, né? Não há muita dificuldade com relação a isso. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. A gente não vai botar plural no meio. O plural vai sempre no final da palavra, tudo bem? Então, acho que até aqui tranquilo, né? Não tem grandes dificuldades aí. Agora a gente vai falar um pouquinho da flexão de grau. E aqui dá um pouquinho de nó na cabeça, porque a gente tem que lembrar que tem comparativo e superlativo. E o comparativo não é só comparativo, ele é comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Então, se eu disser
Português é tão complexo, porque eu não quis dizer difícil, é tão complexo quanto matemática, eu estou fazendo uma comparação de igualdade, né? Tão complexo quanto. Se eu quiser fazer um comparativo de superioridade, eu vou dizer português é mais difícil do que matemática. Então, um é superior em dificuldade ao outro, né? E o comparativo de inferioridade, português é bem menos difícil, é menos difícil do que matemática. Então, na comparação, um está inferior ao outro, ok? Segunda flexão de grau é o grau superlativo. Aí nós temos o superlativo relativo, que é quando você destaca um entre muitos. Então, de todos os livros que escreveu, este é o mais complexo. Então, mais complexo porque é um entre vários que a pessoa já escreveu, tá? O absoluto é o que se refere a apenas um. Ele não fala um entre outros, tá? Então, aquele livro é muito complexo, tá bom? Aquele livro é muito complexo, ele é absoluto. Ele não estou fazendo comparação entre ele entre outros, ok? Aí, no superlativo absoluto, a gente precisa entender também, relembrar, né, que ele tem uma variação. Então, o superlativo relativo e o superlativo absoluto, eles podem ser de superioridade e inferioridade também, tá? O superlativo relativo de superioridade, o exemplo ela é a mais responsável das filhas. Então, como o relativo é um entre vários, se for mais, é de superioridade. Se for menos, é de inferioridade. Ela é a menos responsável das filhas. O analítico, que é aquele que é um só, não tem comparação, não é um entre muitos, é o mais, né? Aqui é realmente muito ou pouco. Ela é muito responsável, é o analítico, e ela é responsabilíssima, é o superlativo absoluto sintético. Então, aqui entra aquela história dos íssimos, né? Responsabilíssima, dulcíssimo, nobilíssima. Esses superlativos sintéticos, eles dão um trabalhinho pra gente, que a gente não costuma muito usar. Amicíssimos, né? E dão uma modificada na palavra. Então, é bom vocês darem uma olhadinha nessas questões se acharem que merecem um pouco mais de atenção. Ok? Então, eu trouxe aqui algumas questões de concurso também para vocês observarem como é que pode aparecer a questão dos adjetivos nas provas de concurso, tá bom? Então, aqui essa questão, por exemplo, pede para você assinale a alternativa em que a palavra destacada não desempenha função adjetival. Tá vendo que ele não trata como adjetivo, ele chama de função adjetival, mas é só para te confundir, porque o que ele quer saber mesmo é a palavra destacada que não é adjetivo, que não está funcionando aqui como um adjetivo, tá bom? Então, a gente sabe que a orelha, essa alternativa, esse exercício foi tirado de um texto que o autor escrevia sobre a importância das orelhas dos livros, tá? Só para contextualizar vocês. Então, na alternativa A, está escrito lá assim: a orelha tem o estilo livre e híbrido. Híbrido é um adjetivo de estilo. O estilo é livre e o estilo é híbrido. Um estilo tão livre e tão híbrido, tá? Na B, trata-se sobretudo de um texto que se manifesta no campo do discurso amoroso. Amoroso é adjetivo de discurso. Eu estou procurando aquela que não é adjetivo, que não desempenha função de adjetivo, tá bom? Cuidado com esse não, porque ele confunde a gente. Isaac conta que existem dois tipos de orelhas: as anônimas, anônimas orelhas, e as assinadas, assinadas orelhas. Então, adjetivos de orelhas. Portanto, não pode ser anônimas também. E a última alternativa: o livro tem um tom autobiográfico, mas não se assume como tal. Esse tal não é adjetivo de autobiográfico, muito pelo contrário, o tal está aqui substituindo a palavra autobiográfico. Então, ele tem aqui uma função pronominal. O livro tem um tom autobiográfico, mas não se assume como autobiográfico. Para não repetir a palavra, ele usou essa palavrinha tal, que tem várias funções na língua portuguesa. Uma delas é de ser um pronome, uma função pronominal, tá bem? Então, a alternativa correta é esta D, que é a única palavra que não tem função adjetival. Ela tem função pronominal aqui.
A segunda questão, ela é uma questão sutil, mas se você entender que ludibriado é um adjetivo, fica mais fácil para você lembrar que é um adjetivo, ele vai ter também um sinônimo, ah, que também é, embora que todas as alternativas aqui sejam adjetivos, eu não é que eles escreveram palavras aleatórias, né? Então, mas o importante aqui é você ter leitura suficiente para saber que ludibriado é a mesma coisa que atraiçoado, né? Uma pessoa ludibriada é uma pessoa que foi enganada e, portanto, traída ou atraiçoada. Agora, observem que usam a palavra atraiçoado, que é uma palavra bem mais difícil do que enganado, né? Mas já é de propósito isso nos concursos. Então, leitura, gente, muito importante, porque a leitura vai te dar vocabulário e quanto mais vocabulário, menos você se atrapalha na hora da prova. Muito bem. Nosso terceiro assunto de hoje é o artigo. Então, nós vamos falar sobre essa classe de palavras que é a mais simples de todas. Para mim, tirando a interjeição, o artigo é a segunda mais fácil, tá? Bom, não, tirando interjeição e numeral, o artigo é a terceira classe mais fácil. Então, vamos pensar aqui que os artigos são os determinantes dos substantivos. A gente já falou sobre isso, né? Sempre que eu tenho uma dúvida se a palavra é substantivo, eu vou colocar um artigo na frente ou um pronome, mas o artigo é um determinante do substantivo e muitas vezes anda junto do substantivo mesmo, né? Agora, o importante nos artigos, para fins de concurso, não é bem somente você saber que os artigos da língua portuguesa são 4, o, a, uma e os plurais, os, as, uns, umas. O mais importante é você saber que o uso de um artigo pode modificar o sentido do que você quer dizer. Então, eu trouxe aqui a explicação de artigos definidos e indefinidos e vou mostrar para vocês como é que um artigo pode mudar completamente o sentido daquilo que você quer dizer. Os artigos definidos, o, a, os, as, particularizam o substantivo. Então, vejam só que eu selecionei um exemplo para não deixar margem de dúvida a vocês sobre a mudança de sentido que dá usar um artigo ou outro, tá bom? Então, os definidos particularizam o substantivo, tornam o substantivo especial, tá? Então, o exemplo que eu trouxe é: Maria era o amor de sua vida. Quando eu digo que alguém era o amor da vida de outro, não teve concorrência. Não existiu antes de Maria nem depois de Maria ninguém que fosse o amor da vida. Só teve Maria. Então, particularizou o substantivo. Quando os artigos são indefinidos, a função deles é generalizar o substantivo. Então, se eu disser assim, Maria foi um grande amor, ela não foi o único amor. Ela foi um entre tantos. Então, generalizei. Então, quando acontecem questões com artigos nas provas de concurso, eles pegam por aí, pelo sentido que dá a usar o definido ou o indefinido. Então, é bem importante que vocês prestem atenção nisso, tá bom? Então, vamos lá. Tem outra função dos artigos também, que é substantivar palavras que originalmente não são substantivos. Então, por exemplo, a palavra porquê, que originalmente não é um substantivo, quando eu ponho um o na frente, eu transformo ela num substantivo. Então, não sabemos o porquê de seu desânimo, não sabemos o motivo de seu desânimo. Então, esse porquê é a mesma coisa que motivo. Esse o está substantivando o porquê, tá bem? Bastou um olhar para que nos entendêssemos. Olhar normalmente é um verbo, mas quando eu coloco o artigo na frente, eu estou substantivando esse verbo olhar e estou transformando o ato de olhar num substantivo, um olhar. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E é porque artigos realmente são fáceis, eles não têm assim grandes dificuldades, eles são bem mais fáceis de a gente compreender. Então, a flexão dos artigos é sempre em número e gênero, né? Singular e plural, e gênero masculino e feminino, ele vai acompanhar os substantivos a que ele se refere. Se for masculino, masculino, singular, singular, feminino, feminino, plural, plural, ele não tem assim, não apresenta grandes dificuldades. Quero mostrar para vocês aqui uma questão de concurso
que cai a questão do artigo. Então, para essa questão também havia um texto, tá? A frase até está incompleta aqui, porque tinha um texto inteiro para se ler, e na prova tiraram desse texto essa questão. No trecho, a verdade é que a invocação da relação pessoal, e tinha lá uma conclusão, aponta-se uma verdade que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico. Quando eu digo a verdade, eu estou dizendo que ela é única. Então, aqui o recurso linguístico que torna essa questão, essa palavra verdade como inquestionável, né? Se propõe inquestionável, não quer dizer que seja, mas quer dizer que o autor quer propor assim, é o uso do artigo definido. A verdade, ele não falou uma verdade, né? Ah, uma verdade possível? Não, ele não disse isso. Ele disse a verdade. Então, quando a gente usa o artigo definido, eu estou particularizando essa palavra e, portanto, estou tornando ela absoluta. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui por hoje, tá bem? Então, essa foi a nossa apresentação primeira para vocês. Eu sei que ficou um vídeo muito longo, mas vocês não são obrigados a assistir tudo de uma vez, né? Espero que tenham ido dando pausas e fazendo exercícios e buscando tirar dúvidas, e qualquer coisa, estamos aqui. Se puder ajudar com mais alguma coisa, eu sei que o pessoal do cursinho vai passar para nós e a gente vai melhorando a nossa apresentação. Um beijo para vocês, bons estudos e obrigada pela atenção.